Durante toda a história dos jogos, sempre nos deparamos com títulos que marcam o mercado, seja pela história, pelo gameplay, pela atmosfera ou por personagem inesquecível. Esses jogos conseguem deixar uma marca profunda na memória dos jogadores. Exemplos rápidos como Zelda, Super Mario, Final Fantasy, Metal Gear e por aí vai, entre outros, não é? Mas à medida que a indústria evolui, muitos desses jogos começam a perder relevância. Alguns ficam ultrapassados, outros caem em nichos muito específicos e em alguns casos eles são completamente ignorados ou abandonados. Konami. Seja qual for o motivo, o fato é que muitos títulos incríveis acabam caindo no esquecimento, tanto pela mídia quanto pelos jogadores. Mas até que ponto isso é inevitável? Certo, eu vou soar um pouquinho nostálgico aqui. Eu me lembro dos dias em que eu não tinha um PC potente, eu tinha um notebook da Lenovo e era limitado a jogar formas legais de consoles da Nintendo. Foi nessa época que eu conheci muitas franquias clássicas da Nintendo e desenvolvi um carinho especial por alguns jogos, como Zelda, Link of the Past, Super Mario World, Kirby e, é claro, a minha franquia favorita e o tema deste vídeo. Isso mesmo, Metroid. Na verdade, o primeiro Metroid que eu joguei foi o Metroid Fusion de GBA, um emulador do meu Lenovo. E apesar de eu não entender muito bem inglês na época, muitos jogos modernos para curtir na época, como sei lá, Dark Souls ou qualquer outra coisa assim, eu gostava muito de Metroid porque ele me deixava fascinado. Eu gostava da sensação que ele me trazia, eu gostava daquela tensão que ele proporcionava. Som inesquecível quando você desbloqueia uma nova habilidade. Aquele som me dava uma sensação incrível de descoberta. Eu era apenas um idiotinho na época e sinceramente não lembro de ter terminado ele naquele tempo, mas lembro de ter chegado relativamente longe. Anos depois eu rejoguei o jogo e junto rejoguei a franquia inteira, ficando tão apaixonado pela série que me vi forçado a comprar o Metroid Dread na versão física para o Switch. Eu poderia falar por horas sobre como essa franquia é especial para mim, por ter me ajudado em tempos difíceis e por toda a nostalgia que me traz, mas não é o foco agora. Eu quero fazer você se perguntar, por que Metroid é uma dessas raridades que, apesar de toda a sua genialidade, não recebeu o mesmo destaque que outras franquias da Nintendo? E por que a série está constantemente à margem, presa pela grande N? Alguém me mandando mensagem no Discord. Por que Metroid é uma pequena obra-prima trancafiada? Acho que todas as minorias deviam ser varridas do planeta Terra. Vamos relembrar os jogos que existiam na época do primeiro Metroid e explorar o gênero que a própria série criou. Embora muitos associem o termo Metroidvania mais ao lado do Castlevania, Metroid foi fundamental para sua criação, tanto que, não sei se você percebeu, Metroidvania tem Metroid, né? Lançado em 1986, ele foi o pioneiro em oferecer a exploração, progressão não linear e a descoberta de novos caminhos à medida que você adquire habilidades. Olha, naquela época, os jogos eram predominantemente lineares, como Super Mario World, Super Mario Bros. E Donkey Kong, onde você seguia uma trilha bem definida, como por exemplo Donkey Kong, onde você tinha que ir pulando as caixas até chegar para resgatar a princesa. Em contraste, Metroid incentivava a exploração livre, quase como um labirinto. Na verdade, era bem parecido com um labirinto, onde cada nova habilidade abria portas para partes do mapa que antes eram inacessíveis. Diferente de Castlevania, Metroid, desde o começo foi totalmente livre, ele sempre te deu uma liberdade muito grande, e é fácil dizer que Metroid naquela época ele chegou com tudo nesse cenário, ele chegou ensinando como se faz um jogaço. E claro, não posso esquecer também de citar a Zelda, o primeiro Zelda lançado no mesmo ano para Nintendinho, que também incorporou elementos de exploração e descoberta, assim como o Metroid. Nesses dois jogos, o mundo não te dá tudo de mão beijada, você precisa explorar, encontrar suas próprias respostas e descobrir novas áreas. A sensação de solidão e descoberta que torna Metroid tão especial, mas também é sua maldição.
Vamos lá. Como mencionei, Metroid foi uma revolução para o gênero de ação e aventura. Ele quebrou a fórmula de progressão linear que dominava na época. Presente em jogos como Super Mario Bros, o jogador não vai de ponto A para ponto B em uma linha reta, seguindo uma vértice, uma aresta para um outro vértice. E, ao invés disso, Metroid promove a exploração livre e a interconexão dos ambientes. Cada nova habilidade adquirida oferece a recompensa de revisitar áreas anteriores, revelando segredos ocultos ou simplesmente áreas novas, né? Para progredir no jogo. Encontrar um segredo como a Morph Ball ou um Ace Beam gera uma gratificação única. Se você está prestando atenção, sabia que poderia voltar a essas áreas inacessíveis e descobrir novos segredos. Esse ciclo de descoberta, upgrades, novas áreas, tornou Metroid o que ele é. Sei que pode parecer bobo, porque hoje em dia todos os jogos têm isso, mas quando a gente pensa, naquela época, a gente vê como Metroid e Zelda, eles foram os dois jogos que saíram da curva e formularam boa parte do que hoje em dia nós temos. Isso é impressionante, você não acha? Se você achava o primeiro Metroid já revolucionário, Super Metroid, lançado para Super Nintendo, refinou essa fórmula a níveis impressionantes, considerando por muitos o melhor jogo 2D da franquia. Super Metroid trouxe uma fluidez de jogabilidade, um design de mundo que se tornaram a referência para todos os jogos do gênero. Além dele refinar problemas dos primeiros jogos, ele melhorou tudo em questão de gameplay e ainda adicionou. Super Metroid foi incrível. Em Super Metroid, cada área do planeta Zebes é conectada de forma quase perfeita. A maneira como o jogo te guia, sem te empurrar diretamente, é um magistral de design ambiental. Durante o jogo, é incentivado diversas vezes por conta própria. O jogo te dá dicas sutis de como tu pode progredir, como por exemplo os animais te ensinando a dar pulo na parede, que dá pra fazer muito skips com isso, inclusive. Isso incentiva ao jogador explorar por conta própria. O jogo, ele te dá uma liberdade impressionante. Sério, depois pesquisa Skip Super Metroids e você vai ver a quantidade de vídeos proporcionando isso ao jogador, a liberdade, permitindo pular habilidades, pular chefes, alguns métodos com bugs, mas maiorias totalmente planejados pelos desenvolvedores. Isso é incrível, é um bom exemplo de game design incrível e criatividade dos desenvolvedores. Claro, Super Metroid tem momentos inesquecíveis, né? Como o confronto do Ridley no começo do jogo ou o sacrifício da Metroid para salvar a Samus no final. Spoiler. Esses momentos que acontecem de forma impactante para a época mostram que o jogo ele tinha a capacidade de contar uma história emocional sem uso de palavras. O jogo não usa nenhum elemento de diálogo, ele usa simplesmente animações e algumas delas são até meio gores. Então, cara, Super Metroid ele era muito mais adulto, vamos dizer assim, para e a maioria dos fãs da Nintendo estavam acostumados. E isso vai ser algo que a gente vai ter que tocar daqui a pouco. Super Metroid foi um jogo incrível, foi impressionante a sua importância para a indústria e com certeza ele ajudou a moldar hoje nós conhecemos como Hollow Knight, Modora e entre outros Metroidvanias que hoje existem. Super Metroid muitas vezes é deixado de escanteio quando o assunto é Metroidvania, mas ele é sempre bom ser relembrado porque ele com certeza foi um dos melhores jogos já lançados em todos os tempos. Tu deve estar se perguntando agora, tá, tudo bem, cara, mas se esse jogo é tão bom assim, como esse jogo é tão incrível, impactante, conseguiu ser tão esquecido hoje em dia? Eu acho que a grande culpa é da Big N. Antes de começarmos, você sabia que o nome da nossa heroína, Samus Aran, a personagem principal de Metroid, é uma homenagem ao Pelé? O nome Samus Aran, a parte Aran, é uma versão encurtada de Arantes, presente no nome verdadeiro do rei, né? Edson Arantes do Nascimento. Essa revelação veio do próprio Yoshi Sakamoto, pra não dizer que eu tô falando merda, tá? É uma bela homenagem, mas infelizmente a Samus não é tratada com o mesmo respeito que Pelé. A Nintendo parece ter uma relação estranha com a loirinha. Após o lançamento de Metroid Fusion em 2002, a série ficou meio esquecida, especialmente com lançamentos como Outer M e Federation Force. E vamos ser sinceros, né? Foram ruins, foram jogos ruins. Esses jogos não só frustraram os fãs, como também ajudaram a Big N a esquecer a Samus. Vamos deixar de mencionar como a série não recebeu a atenção que merecia nos anos 80 e 90. Como eu disse, ele foi repleto de franquias, né? Ele foi como teve Mario, teve Zelda, teve Pokémon, teve Donkey Kong, teve um monte de jogos que, vamos ser sinceros, são muito mais marcantes que Metroid. A competitividade intensa fez com que a Nintendo priorizasse essas outras franquias dela. Ela
ela deixou a Samus de segundo plano. Além disso, o estilo de gameplay baseado em exploração de Metroid pode não ter agradado a todas as pessoas, né? Além disso, o estilo de gameplay baseado em exploração de Metroid, que não te guia, não te segura pela mão, pode não ter agradado a todo mundo. Especialmente uma época em que os jogos lineares estavam em alta. As pessoas buscavam um progresso direto e descomplicado, enquanto o Metroid apresentava um mundo onde precisava se sentar na cadeira e ter paciência. Essa preferência por jogos mais lineares ainda persiste hoje em dia, com muitos jogadores preferindo títulos que os guiam de forma mais direta, como The Last of Us, God of War 2018. Isso resulta em franquias como Bloodborne, que não conquistaram tantas vendas e nunca teve uma sequência, ou Days Gone, que a Sony cancelou por não ter vendido o suficiente, o que é bem triste. Infelizmente, essa dinâmica tem sido uma constante na indústria desde o início. E enquanto os fãs esperavam por uma sequência e novos desenvolvimentos da trama, só conseguimos um novo título como um Metroid Dread, anos depois de Fusion. Olha, o tempo de espera foi tão longo que até a próxima missão virou até o próximo século. Outro fator que contribui para a falta de popularidade da Samus é a complexidade narrativa da franquia. A interconexão dos enredos pode afastar os novos jogadores, que não entendem a continuidade da história, não tem incentivo para querer entrar. A Big N investiu menos em marketing para Metroid, o que resulta em menor visibilidade. Em comparação com outras franquias, sem campanhas fortes para promover novos lançamentos, muitos jogadores podem nem ter sequer percebido a existência de novos títulos da série. Pensar que Metroid foi um jogo de Nintendinho e nunca mais lançou. Pela questão de Metroid Prime, né? Não estou dizendo que Metroid Prime é ruim, mas Metroid Prime, querendo ou não, é uma prova que a Nintendo tá nem aí pra A Samus, mesmo sendo uma das primeiras heroínas dos videogames, não conquistou o coração do público, não da mesma maneira de outros personagens femininos. Muitos jogadores acabam lembrando mais, preferindo ler figuras como Lara Croft, Ellie de The Last of Us, ou a própria Aloy de Horizon, que é uma pena, porque a Samus nunca precisou de diálogos que ressaltam sua feminilidade para ser uma personagem incrível. Ela é boa sendo ela mesma. Isso é triste, e boa parte de culpa da Nintendo, como eu já havia dito, por nunca dar a atenção necessária a Samus, não é mesmo? Quando deu, fez aquela aberração que foi o OTM. A Big N nunca soube muito bem como tratar Metroid no ambiente 3D. Isso levou uns atrasos significativos no desenvolvimento dos jogos, né? O Metroid Dread, que já estava sendo planejado há anos. Além disso, as apostas da Nintendo em títulos Metroid de plataforma 3D foram escassas, como Samus Returns, um remake de Metroid 2 ou outro anime que foi horrível. Uma das poucas exceções, né? Além do Dread. Então, o que fazer? O que faria Metroid ter o reconhecimento que merece e poder talvez voltar ao topo? A Samus, apesar de eu ter comparado ela com o Pelé no título do vídeo e nesse roteiro, acho que ela pode estar mais perto do Roberto Baggio. Foi muito importante, mas acabou errando aquele pênalti. Aquele pênalti ofuscou a carreira dele. Ele foi um jogador incrível, genial, criativo, ele era incrível, mas por aquele pênalti, todo mundo lembra do Baggio como o cara que errou o pênalti. Eu não sei ao certo como o Metroid pode voltar ao centro das atenções, ou se algum dia foi o centro das atenções. Como a gente falou aqui, a série enfrenta muitas desavenças, né? Muitos desafios, a competição intensa de outras franquias com a Nintendo e a preferência da Nintendo e dos jogadores por jogos como Zelda, como Mario, ou simplesmente preferirem jogos mais lineares como The Last of Us, como Tomb Raider, como The Last of Us. Eu já citei The Last of Us 3 vezes, né? Enfim, vocês entenderam meu ponto. A narrativa complexa que pode afastar novos fãs, e nem é porque é complexa, né? Mas simplesmente porque não é aberta, não é? O menor investimento em marketing e, é claro, a falta de inovação em alguns títulos. Querendo ou não, o Metroid não tem uma grande inovação faz muito tempo. A melhor aposta agora é o Metroid Beyond, que está anunciado para 2025. Torcer para que Nintendo finalmente se lembre de fazer marketing, né? Metroid Dread conseguiu conquistar um prêmio de GOT, em que talvez faça a Nintendo perceber o potencial da franquia. No entanto, a realidade é que a Nintendo frequentemente ignora os pedidos dos fãs. Isso se reflete em várias situações, como no processo que moveram contra os fãs, processinhos, né? Ou o famoso túmulo do Yuzu. Isso impacta diretamente o Metroid e outras franquias. É triste. Bem, por outro lado, eu tenho uma boa notícia pra vocês, é que Baggio não foi apagado do futebol, ainda tem gente que lembra dele.
E isso se reflete hoje em dia com jogos indies que se inspiram em Metroid e Castlevania, como Hollow Knight, como eu já citei aqui, que conquistou uma enorme quantidade de fãs nesses últimos anos, né? Então, não sei se esperar, mas ao mesmo tempo se alegre, Metroid ainda está aí. E se você quiser conhecer, existem formas alternativas para jogar. Lembra de quando eu disse que me vi obrigado a comprar o Dread? Eu fiz isso como um sinal de esperança para mim mesmo. Ainda mantenho a esperança de que a Nintendo perceba que Metroid ainda é relevante. Eu poderia prolongar essa discussão para muitos outros jogos e mostrar como isso não se aplica apenas a Metroid. Milhares de empresas fazem isso, mas acho que é melhor deixar isso para um próximo vídeo, onde eu posso criticar a indústria em si. Bem, obrigado pela sua atenção. Eu lamento se você pensou que isso aqui ia ser uma review de Metroid. Não foi, mas eu planejo fazer uma, só que muito mais detalhadinha. Eu simplesmente queria compartilhar esse problema, eu queria saber a sua opinião, se é que você vai ver esse vídeo ou não. Queria entender, queria ver o que as pessoas acham de Metroid, queria entender, porque é uma franquia que eu amo, eu gosto muito. Obrigado pela sua atenção e espero ver você novamente. Até a próxima missão.